Todos, é uma alegria vermos a nossa casa cheia e dar as boas-vindas àqueles que estão vindo pela primeira vez, tá? Pessoas que vieram de longe, né? Dirigindo 1 hora e tudo mais, mas aquelas pessoas que também estão sempre perto e conhecem a nossa casa. Que possamos ser aquelas criaturas que acolhem em primeiro lugar antes de instruir, porque sempre foi dito: amai-vos e instruí-vos. Esse é o lema da nossa doutrina, né? Por isso, quando nós nos propomos a trabalhar nesse sentido, nós devemos agradecer sempre as pessoas que aqui vêm e aquelas que participam conosco, já fazem parte da nossa casa. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui, porque quando eu entrei, eu vi o PowerPoint aqui, foi uma emoção muito grande. A música suave e as frases que ali estão, todos nós possamos prestar atenção. Agradecemos a nossa irmã Elisa, que tanto faz conosco, para que nós possamos dar continuidade à nossa tarefa. Né, dona Elisa? Elisa, obrigado, porque me emocionou muito, me sensibilizou muito. Há muito tempo eu não me sentia tão sensibilizado por um PowerPoint, né? É sério. Vocês prestem atenção no que está ali também. Só uma das frases que eu tirei uma foto, não é enchendo a bola dela não, tá? Mas é sentimento de gratidão. Deus é a fonte de todas as leis naturais e morais que regem o universo. Ele é consciente, sabe tudo, onipotente, pode tudo, e onipresente, está em todos os lugares, sendo o princípio de todas as coisas. Nós não estamos estudando as leis morais no Livro dos Espíritos? Está no PowerPoint. Então, antes de iniciarmos o nosso Livro dos Espíritos, vamos iniciar com a frase que eu vou gastar o meu latim aqui, tá? Cogito ergo sum. E é só, eu gastei, todo ele tinha. O que se diz isto? Penso, logo existo. Quem disse isto? Eu não sabia, eu pensava que era um outro filósofo, ou um outro, René Descartes. Quem já ouviu falar de René Descartes? É interessante, quando eu peguei a questão do Livro dos Espíritos, fiquei matutando, né? Olha um pouco da nossa matutação, né? Matutar é um termo, não existe lá no Nordeste não, viu, Rafael? Mas em Minas, Goiás, matutar é pensar. Penso, logo existo. Então, veja só. E eu fiquei preocupado, pensando, como é que é? O que é a coisa? E eu vou praticamente falar quase que de René Descartes nesse Livro dos Espíritos. Vamos ficar presos numa questão só, tá? Porque a importância deste homem que esteve conosco, desse espírito, que viveu entre nós somente 53 anos, mas que deixou a nós um legado tão grande em termos de tudo praticamente o que nós temos aqui. Não só em termos filosóficos, mas acima de tudo em termos matemáticos. Além de tudo, foi um filósofo, um matemático, conhecia física, embriologia e outras coisas mais. E ele tem uma coincidência interessante com Kardec. Na jovialidade, com 17, 18, 20 e poucos anos, já era um emérito em vários setores. Era um espírito que não veio para brincar, para não viver o mundo, praticamente, mas deixar um legado a todos nós, em termos de conhecimento e praticidade. Eu vou colocar aqui alguma coisa. Veja isso aqui. Alguém sabe o que é isso? X, Y é um plano cartesiano, né?
Eu fiz assim maior para que todos pudessem perceber. Isso é que nós usamos, a matemática usa tudo isso, a geometria analítica. Agora, imaginemos essas setas, o que é isso? Desenho meu, né? Feio que só. Né? Eu vou pedir à nossa irmã Tereza que coloque uma setinha em cada um. Faz sentido para vocês esse desenho aí? Só aponta, faz uma seta assim, Tereza. Em todos. Agora faz sentido para vocês? Hã? Não, as setas está indicando o quê? Direções. O Rafael falou a respeito de direções aqui. A doutrina espírita nos dá direções. Nos mostra os caminhos que temos que traçar na nossa existência, que é eterna. Não é isso? Então, veja só. Se nós observarmos isso aqui, nós vamos ter uma ideia de que nos planos de voo, os controladores sabem as nossas posições devido a isto e devido a isso aqui. Porque esse ponto é uma convergência. Não é? O X e o Y está convergindo em algum lugar. Então ele sabe a posição. René Descartes foi o responsável praticamente disso aqui. Veja só. Vamos abrir aqui. Nasceu em 1596, desencarnou em 1650. Praticamente o século XVII, né? Então, veja só. Por volta de 10 anos, entrou para o colégio jesuíta de La Fléche, perto de Le Mans, fundado por Henrique IV. Estudou línguas clássicas, lógica, ética, matemática, física, metafísica. Mais tarde, ele viria a criticar o ensino de La Fléche. Quem critica alguma coisa é porque viu alguma coisa errada. Não por esse sentido de estar falando, mas ele conhecia mais. Desde a mais tenra idade, mostrou-se um tipo meditativo, impressionando seus mestres pela profundidade e independência de seu caráter e pela insistência em não aceitar, sem reflexão, os ensinamentos e opiniões recebidos. Século XIX, quem estava com os mesmos questionamentos aqui? Allan Kardec, Hippolyte de Rivail. E nos deu e nos brindou com a doutrina espírita que hoje temos como basilar de nossas vidas. Seres que mudaram a nossa história. Seres que interferem até hoje em nosso sentimento, em nossas razões de ser. Não é? E aqui, eu vejo. Ele concebeu novas ideias para a filosofia e a ciência, elaborando-as e defendendo-as com originalidade e brilhantismo. Né? Aos 17 havia aprendido tudo que em seu tempo era ensinado nas escolas. Em 1614 ele formou-se em La Fléche, como está falando aqui, e vamos lá. Primeiro, o período criativo. Durante o período em que ficou na Alemanha, Descartes manteve e intensificou sua intelectualidade previamente gerada por suas discussões com Beckmann. Ele considera ele como o startup para que ele pudesse iniciar o seu sentimento de questionamentos profundos.
Seus esforços se estenderam e atingiram o ápice no outono de 1609, quando ele concebeu o plano da ciência universal, na qual todos os problemas suscetíveis à razão humana poderiam ser resolvidos e na qual todas as verdades filosóficas e científicas poderiam ser unificadas como um único sistema. Doutrina espírita, filosofia, ciência e religião. Veja como nós não estamos abandonados. O Cristo, como coordenador e governador do nosso planeta, vem nos oferecendo etapa a etapa, séculos by séculos, ensinamentos novos para que a humanidade comum possa evoluir, que somos todos nós. Durante o período em que ficou na Alemanha, Descartes manteve e intensificou sua intelectualidade, previamente gerada por suas discussões com Beckmann. E ele vem aqui nas noites de 10 e 11 de novembro desse ano de 619, ele teve 3 sonhos que o impressionaram profundamente. Ele interpretou os sonhos como sendo reflexos de seus conflitos. Suas ansiedades aparentemente foram resolvidas quando ele interpretou o significado dos sonhos. Sob sua visão, os sonhos diziam que, entre outras coisas, que sua missão era desenvolver um sistema de pensamento cuja possibilidade ele acreditava ter descoberto. São os gênios que nos vêm, nos mostrando que eles têm algo a mais. Descartes viveu em Paris entre 1619 e 1627 por vários anos e gastou o resto do tempo viajando. E aí ele coloca aqui também, eu não vou ler toda a biografia, que nesse período foi o que menos produziu, porque depois ele se cansou da corte francesa. Não é mera coincidência, nós também estamos cansados de várias coisas, das coisas materiais, e passamos a buscar o quem sou, porque sou. Penso, logo existo. Né? E aí, parte da visão de Descartes da ciência universal era a noção do método de questionamento pelo qual o progresso na filosofia deveria ser mais confiavelmente obtido. Excetuando os episódios da inatividade e distração, ele devotou-se profundamente ao uso de seu método e ao refinamento de sua concepção. Kardec também refinou, aperfeiçoou os métodos. Os métodos que Kardec falou que desde os 17 anos, quando estava com Pestalozzi, ele empregou no mesmo método quando encontrou o contato com as mesas girantes. 17 anos ele já era assistente de Pestalozzi, um dos grandes educadores da época moderna, praticamente. No final de 1627, aqui estava 1927, eu não tinha prestado atenção nisso, teve uma longa conversa a respeito de seus princípios filosóficos e científicos com Pierre Cardinal de Burle, uma figura de destaque no catolicismo romano na França. Ele convenceu Burle, esqueci mesmo, que o que ele havia concebido deveria levar ao progresso em diversas áreas em geral, e desta forma seria de enorme benefício prático para a humanidade, o que levou Bernoulli a aconselhá-la a devotar todas as forças a este empreendimento e tornar-se possível que outros o acompanhassem. Certo? Não estamos vivendo isso em razão de Descartes? Benefício para toda a humanidade? Não era egoísta. Esse é um ponto dos grandes mestres. Mudança para a Holanda, e ele vem. Contribuições relevantes, doutrinas. Descartes assenta em oposição dualista à questão ontológica da filosofia, a relação entre o pensamento
e o ser. E admitia duas substâncias, a do corpo, cujo atributo era a extensão, e a da alma, cujo atributo era o pensamento. Assim, dois princípios independentes, um material e o outro espiritual. A existência do corpo e da alma estava determinada por uma terceira substância. Quem é essa terceira substância? Eu? Não sou Deus, mas é Deus mesmo. Deus. Veja a complexidade que ele chegou. Chegou numa unidade Deus. E aí ele diz: por conseguinte, opunha-se à filosofia da Idade Média. Quer dizer, veja só, o Cristo, quando veio nos trazendo esses planejamentos, veio falar assim: a Idade Média foi a Idade das Trevas. Vou mandar alguém para que tudo o que eu disse renasça. A ideia é renascentista. Novos filósofos na música, na filosofia e tudo mais, renasceram. Vieram trazer um novo sentido para que todos, enfim, que nós, a humanidade comum, pudéssemos despertar em nós o sentimento que eles também tinham e têm. Né? Então ele propunha-se criar um novo método, plenamente convencido do potencial da razão humana, fé racional, Rafael disse aqui. A doutrina espírita nos coloca na fé racional. Criar um método novo, científico, do conhecimento do mundo e substituir a fé cega pela razão e pela ciência. Tem alguma coincidência conosco? E aí, vamos lá. Recorre para isso a dúvida. Eu tenho dúvida disso, eu quero saber. Como método de raciocínio com a ajuda da qual poderia livrar-se de todas as ideias preconcebidas ou noções habituais e estabelecer verdades irrefutáveis. Vocês vão ver onde eu quero chegar. Dúvida da exatidão de nossas representações do mundo, assim como da existência do próprio mundo. Mas ao duvidar de tudo, reconhece que duvidar significa pensar. Assim chega a famosa conclusão: penso, logo existe. Partindo do achado da existência do seu próprio eu, percebe que o mundo exterior existe igualmente. Com a teoria do conhecimento, Descartes torna-se o pai do racionalismo. Crê que os sentidos não nos deem mais do que uma representação confunda dos objetos, podendo assim induzir-nos ao erro. Bom, e ele coloca aqui, veja só, em sua física sustentava, sua filosofia esforça-se em suma por conciliar a religião e a ciência, sofrendo a influência da ideologia burguesa do século XVII, que refletia ao lado das tendências progressistas da classe em ascensão na França, o temor das massas populares. Foi Descartes, sendo ainda físico e matemático, e o fundador da geometria analítica. Em sua física sustentava que a natureza é um conjunto de partículas materiais. A essência da matéria seria a extensão e o movimento do mundo material eterno, desenvolvendo-se de acordo com as leis da mecânica. Veja só, nós sabemos que a física hoje, ela tem uma outra parte que é a física quântica, que traz daquelas séries do átomos e tudo mais. Bom, agora vamos dizer um pouquinho o que nos diz a respeito de Deus. O filósofo e matemático questionava a sua existência e chegou à conclusão de que se é um ser pensante, então existe. Não, desculpe aqui. É outra frase. Descartes conclui que Deus existe pelo fato de a sua existência existir em nós. Isso é muito profundo, gente.
Como ele chegou a essa conclusão? Tanto é que lá na revista, no Livro dos Espíritos, Kardec coloca como a primeira questão: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Está lá? Mera coincidência? Não existe coincidência nos trabalhos não existe o acaso nos trabalhos desses espíritos superiores, como esses espíritos crísticos. Não é mesmo? Perfeição, mas acima de tudo uma moral ilibada. Bom, vamos lá. Por isso que agora vamos na questão 618. Rodeei, cheguei aqui, né? Que é o estudo nosso. Kardec faz o questionamento aos codificadores dos espíritos da codificação, a seguinte pergunta, que é a 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Agora eu vou dizer o porquê que me veio à mente Descartes. A razão, essa é a resposta dos espíritos. Não está aqui, né? Tem condições de ligar aí para nós o PowerPoint? Elisa? É a Elisa. A Elisa está ali. Faz só faz este. Porque eu quero que vocês acompanhem, porque só no gogó aqui está complicado. Aí a Nicole vem com esse coisa aí, botando, né, Nicole? Dando umas bicadinhas no pé, né? Hã? 618. Porque... Tá, não deu não? Então tá bom. Bom, a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. A razão nos diz. Quando ele fala, a razão nos diz, os espíritos da codificação está dizendo, eu penso. Entenderam? Ele não está afirmando, porque os espíritos que estão nessas classes também não sabem tudo. Eles também estão pesquisando do outro lado, buscando entendimento para que tragam para nós e também cresçam em espírito, em conhecimento que eles estão tendo. A razão me diz, desse espírito que respondeu, que é um colegiado também de espíritos que codificaram a doutrina, a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Quantos países do mundo aprovaram a lei de aborto? O aborto é legal. Quantos países a lei o aborto não é permitido? A razão nos diz, pelo conhecimento da doutrina espírita que nós temos, o aborto é um crime. Porque nós estamos retirando um ser que teria a oportunidade de nascer. Pelo tempo que ele tem no ventre, não diz nada. Ele é uma vida. E nós sabemos que, de acordo com a doutrina espírita, nós estamos voltando no ventre, que é a única porta de um espírito entrar no mundo material. Nós estaremos tirando a oportunidade dele de crescer. Alguém aqui colocaria o seu filho dentro de um local fechado e fala assim, você não pode crescer? Você não vai para a escola? Você não vai fazer isso? Alguém faria? Dá vontade, mas não pode, né? Então, você está cerceando a liberdade dele de crescer também. Assim como nós também um dia crescemos. Racionalmente nós vamos entender que isto não é justo para com aquele ser que é pequeno, que está sob os nossos cuidados, não sob os nossos domínios. Vamos entender bem.
que muitas das vezes é meu filho, é minha esposa. Isso é dominar. A razão nos dá direito a dizer: está meu filho, está minha esposa, está meu esposo, está meu companheiro. Essa é a razão. Essa é a nossa liberdade de pensar. Esse é o aspecto filosófico que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia. Não adianta. Não temos saída. A racionalidade nos dá fortaleza de crescermos. Mas a partir do momento que eu seja só racional, eu posso cair. Temos que ter o equilíbrio. O sentimento, que é o amor, e a racionalidade que nos faz equilibrar a dosagem desse amor que eu vou dar para um ser que está crescendo. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. É ou não é? A credibilidade que a doutrina dos Espíritos nos dá hoje nos impõe, não nos impõe, nos dá a liberdade de pensarmos. O que eu estou fazendo comigo e com o outro que está caminhando comigo? Temos que ser racionais. E agora, devem ser apropriadas na natureza de cada mundo. Eu disse de países. Aqui no nosso país onde estamos vivendo, as leis são dirigidas por seus condados. Tem lugares que não é permitido isso, não é permitido aquilo. É ou não é? Alguém pode beber em público aqui? Não. É a lei. Em outros lugares, podem, mas com restrições. Por quê? Eles têm que ser racionais, porque havia abuso. E a humanidade, muitas das vezes, com essa falta de leis que delibera que eu não posso, eu devo, ou tudo era permitido, acabou dando muitos desatinos. Entendemos? Eu não deixei vocês falarem hoje, né? Mas é importante que nós tenhamos ideia que essa doutrina espírita, ela não veio ao acaso. Eu vi nesse decorrer desse estudo que eu fiz para estarmos aqui hoje, o quanto o Cristo é bom para conosco, dando a conta gotas para que nós pudéssemos absorver com maior facilidade. Vai lá, Carlos. Só interromper. Só você fala. Pode interromper. Ah, tudo bem. Olha, isso aqui fica muito claro quando a gente se lembra da parábola do talento. Sim, muito bem lembrado. Quando ele fala, o Senhor, em viagem, deixa um talento com um servo, dois com o outro e três com o outro. Então ele vem nos mostrar nessa parábola que a exigência é feita para aquele que mais sabe. Uhum. O nosso planeta, né, a nossa civilização humana, ela está ali no nível de sair das provas de expiação para um mundo de regeneração. Então a gente está só no começo da evolução. Já existe há milhares de anos essa civilização humana, está no começo. Então ele vem mostrar aqui que cada civilização, que cada planeta, que cada povo, existem as diferenças, mas que a lei divina, ela é uma única. Sim. A lei é única, mas ela vai ser cobrada de acordo com o grau de conhecimento de cada órgão. Sim. Então, só um pouquinho, Diana, pode tomar um pouquinho só de você? Tá, tudo bem. Só para que nós possamos encerrar, é o seguinte. Cada um de nós temos um conceito hoje de vida. Mas esse conceito de vida faz bem para o outro que está do meu lado ou não? Devemos saber discernir. Se está sendo coerente com aquilo que nós estamos vendo hoje, como o Rafael citou, o conhecimento que nós temos é lógico, que nos traz um sentimento de melhoria do nosso comportamento humano diante a sociedade, diante aqueles que estão caminhando conosco, é um progresso. Devemos continuar.
domar as nossas más tendências é como domar um leão, como diz o outro. A mim eu considero domar um dragão. Eu sempre falo que eu tenho um dragão amarrado por correntes, vocês não sabem. Tudo bem. Então, agradecemos muito a presença de vocês. Esse é o nosso estudo de hoje. E vamos estar com a nossa irmã e amiga Diene, que vai nos trazer o Evangelho. Tá bom? Bom dia. Não preciso me apresentar, que o Luiz já me apresentou para vocês, né? Então, gente, eu estou com o Evangelho de hoje e é sempre tão gratificante fazer o estudo do Evangelho, porque seja uma frase do Evangelho, ela tem uma força tão grande nas nossas vidas, durante o tempo que você está estudando. E um fato que é muito conhecido por todos é aquela fala de Jesus, né? Que ele fala que onde estiver um ou dois falando em o meu nome, ali eu estarei. Então, esta casa é a casa do Cristo também. Como em tantos outros locais existe esse pontinho de luz, né? Que é para falar de Jesus. Você pronunciou o nome do Cristo, é a casa dele. Então, ele aqui está conosco para trazer para nós um pouquinho do seu Evangelho. E o Evangelho de hoje, nós vamos falar do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Olha como Jesus trabalha de uma forma linda, né? Já tem tudo a ver com a abertura, né? Com o que Rafael fez, essa passagem aqui do Evangelho. Tem tudo a ver também com um pouco do estudo que o Luiz trouxe, né? Porque tudo se encaminha para o mesmo objetivo dentro de um trabalho na casa espírita. Porque Jesus já manda os seus enviados, tanto espirituais, para nos orientar, para nos como é que fala, gente? Nos intuir, né? O que vai ser estudado, tanto da abertura até o Evangelho. Porque tudo é um trabalho feito por eles, para nós, para nos auxiliar, né? Para nos ajudar nessa busca que todos vieram fazer, que é a busca do melhoramento de si mesmo, né? Ninguém está aqui para melhorar do que está do seu lado, né? Você está aqui por você, né? O do seu lado, o máximo que você pode fazer é auxiliar, né? Naquilo que der para você auxiliar, né? Naquilo que for possível. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Simplicidade e pureza de coração, esse capítulo vem falar. Ele fala também do pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. E se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos Espíritos, deixai que venham minhas criancinhas e bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Nós vamos ficar na verdadeira pureza, mãos não lavadas. No capítulo é o 8, o capítulo é o 8, o item é o 8, 9 e 10, que a gente vai estudar. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe a palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito o seu pai ou sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração, e em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Ou seja, eles ali, com as vestes dele de puro linho, né, com aquelas roupagem linda, limpa,
né? Bem lavadas, bem passadas. Mas e o interior? Jesus chama eles de quê? De hipócritas. Porque eles não estavam honrando as leis de Deus. Eles estavam ali apenas por uma aparência material, né? O coração deles não estava nas leis. O que estava era as aparências, né? Mas o coração não. Aí depois, Jesus continua. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula. Então, não é aquilo que comemos, né? É aquilo que procede de dentro do nosso coração. É o que sai do coração, né? O que sai da boca procede do coração. E é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos e as blasfêmias e as maledicências. Então, esse capítulo ele é marcado por duas coisas muito importantes, né? Uma delas, que está bem claro, é a pureza do coração. A outra é a questão de lavar as mãos, né? Mas o que Jesus ele ressalta sobre lavar as mãos, hora nenhuma ele está falando que não é para lavar as mãos antes das refeições. Isso é um hábito de higiene que a gente faz até hoje, né? Graças a Deus, espero que todos façam, né? Isso é uma questão higiênica, né? Mas não, ele não está se referindo a isso, né? Ele está falando que, ele está lembrando a cultura, que Jesus nasceu numa cultura judeia, né? Jesus era judeu. Então, ele, dentro dessa cultura, ele não ia ir contra as questões da matéria também, né? Mas ele vai falar de uma coisa ainda mais profunda, né? Que é da nossa alma, que é da nossa existência, que é do nosso interior, né? São hábitos melhores que ele estava falando no cuidar do nosso espírito e não somente da matéria, né? Aquela frase também tão antiga que ele fala que buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, vamos buscar primeiro o reino de Deus para nos purificar, para tentar melhorar aquilo que Rafael disse, o coração, o vaso, né, que está cheio de leite impuro. É o que disse Rafael. Então, é buscar primeiro as coisas do espírito. Da matéria vai acontecer naturalmente com aqueles que também estão buscando, né? Porque não adianta sentar e esperar que as coisas em volta aconteçam, né? Então, Jesus não fala de lavar as mãos de uma forma física, né? Ele fala realmente da transformação do nosso coração. Despertar. O que seria essa transformação? É despertar os nossos sentimentos para o amor verdadeiro, né? Ter pureza nas nossas ações, ter pureza na nossa forma de pensar com relação ao nosso próximo, né? Com relação ao que falar do nosso próximo, ter essa pureza, né? E por incrível que pareça, gente, até hoje nós ainda trazemos esses resquícios lá do passado no nosso espírito, daquele povo, né? Aquela falta que dava maior importância para as coisas materiais do que do espírito. Porque, como mesmo disse Jesus, essas questões materiais, elas não nos elevam. Jesus deixou isso claro para eles ali naquele momento, que ele questiona por que os discípulos não estavam lavando as mãos antes das refeições. Ele quis dizer que questões materiais não elevam o homem. O que eleva o homem são as questões espirituais. E elas se demonstram de acordo com os nossos comportamentos, né? De acordo com as nossas ações, com o nosso modo de viver, com o nosso modo de agir. Então, isso não seria o norte para nós, né? Somente lavar as mãos, mas lavar o coração. E então, buscar autoconhecimento é o que todos nós estamos fazendo aqui, é o que a gente faz quando vem na casa espírita, né? Para quê? Para abrandar, para corrigir os nossos corações. Porque é no coração que Jesus deixa claro que está toda a nossa transformação. Tudo que nós precisamos transformar está aqui dentro do nosso coração. É a partir daqui, primeiro, é que a gente vai conseguir
nos livrar de todas as nossas fraquezas, os nossos defeitos, né? O orgulho, a vaidade, entre tantas outras que a gente sabe. Como mesmo disse o Rafael, cada um é que sabe de si, né? Cada um é que conhece o seu próprio coração. E conhecendo, é lá que você tem que trabalhar, né? É lá dentro que você tem que trabalhar, naquilo que você reconhece. Porque muitas vezes nós não reconhecemos. Nós passamos despercebidos por nós mesmos, para nós mesmos, naquilo que a gente precisa melhorar. Então, Jesus continua falando assim: o que sai da boca precede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem lavar as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Os apóstolos ainda foram falar para Jesus, né? Nossa, ficaram escandalizados, porque lavar as mãos antes das refeições era um ato para eles de divindade, era um ato divino aquilo, né? Então, eles ficaram horrorizados. Aí Jesus responde: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Então, ali eles eram cegos e guiando outros cegos, porque eles não tinham o conhecimento realmente do Espírito, do amor. Porque muitas vezes, a maioria deles, nós não vamos generalizar, naquela época, eles estavam bem distantes desse conhecimento da palavra amor. Eles apedrejavam em praça pública por um erro de alguém. Então, você imagina, onde que está o amor ali daquele que há pouco estava numa sinagoga pregando palavras lindas, falando das leis de Moisés, para em seguida instigar o povo a apedrejar alguém porque cometeu um erro. Então, aonde que estavam longes ainda de conhecer esse amor que eles pregavam, aquilo que eles falavam, né? E enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou, então, a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhes, porém, o Senhor: vós outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Lucas, está lá em Lucas 11, capítulo 11, versículo 37 a 40. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desse regulamento faziam casos de consciência, a substância muito complicação da forma, como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Ou seja, para eles era muito mais fácil a aparência, né? Porque olhando para uma pessoa muito bem vestida, muito bem preparada, eu não sei o que tem no interior dela. Mas Jesus sabia. Jesus olhava para eles exatamente como eles eram. Não com aquela veste física, mas pela veste espiritual. Jesus enxergava o espírito. Assim como ele enxerga o coração e o espírito de cada um que está aqui presente. A necessidade de transformação de cada um. O esforço de cada um. Né? Não sou eu que vou dizer que o meu irmão não está se esforçando porque ele possui esse ou aquele vício ainda, ou esse aquele defeito. E o meu? E os meus defeitos? E o que eu preciso ser mudado? É nisso que eu tenho que concentrar. A minha concentração maior é no meu coração, para que o meu coração generoso e bondoso possa auxiliar o meu irmão que ainda não conseguiu melhorar, né? Que eu possa estender a mão para ele, que eu possa mostrar alguma coisa de forma amorosa, que eu possa ajudar ele
Mas guiando ele não como cego. Como Jesus diz, cegos guiando outros cegos. Mas não, com a pureza no coração, mas com clareza de uma visão da vida, né? Dos conhecimentos do Cristo, dos ensinamentos e do amor de Jesus. E continuando aqui a leitura, fala assim: iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. Essas adições feitas pelo homem à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. É aquilo que eu falo. Muitas vezes a pessoa chega e fala assim: mas eu sou de outra religião, eu não acredito no seu espiritismo. Eu não perco tempo em debater, eu não perco tempo em discutir, porque eu estaria sendo o quê? Ignorante, né? Seria ignorância da minha parte. Uma outra religião pode não acreditar na minha fé, então eu não vou debater. A única coisa que eu falo é o seguinte: olha, aonde você está te fazendo uma pessoa melhor? Se você está no lugar certo, continue. Pronto. Porque eu estou no lugar certo, porque eu estou aonde eu me sinto bem, aonde eu acredito e aonde eu estou tentando me tornar uma pessoa melhor. Então, eu estou na casa espírita, estou no lugar certo. E você, se está tentando a mesma coisa, também está no lugar certo. Acabou a discussão, porque é isso que o Cristo espera de nós, né? É o que está falando aqui. Tal resultado que dão as que a forma sobrelevam ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo é preciso ter do coração. É aquilo que um ditado que a gente já conhece, né? A boca fala o que o coração sente, né? E o que o coração está cheio. Então, se a pessoa está ali pregando, se eu estou aqui na frente falando, e eu saio daquela porta ali, no corredor mesmo, eu já dou uma cacetada em alguém, com as minhas palavras. O que eu vim fazer aqui, né? Onde Jesus está falando, hipócrita, né? Não é por muito falar que você será ouvido. Jesus também fala isso, né? Não é por repetir vãs repetições que você vai ser ouvido. É pela prática do que você está falando que você vai ser ouvido, né? Ao ouvido de Deus. Então, Jesus deixa claro que não chegaremos a Deus só pelas aparências. Nós não vamos, pelas nossas aparências, chegar lá, olha, todo bem vestido, na presença de Deus. Eu fui na casa espírita, eu fiz um evangelho, eu fiz uma abertura, eu dei passe lá dentro. Que Jesus vai olhar para mim e falar assim: afasta de mim, porque eu não te conheço. Porque eu vi o que você estava fazendo, eu vi as suas ações, eu vi o seu coração, eu pude ver o seu coração, né? Então, não é ter só uma roupa limpa, lavar as mãos, né, que vai edificar o homem, né? E Emmanuel, ele nos traz uma lição que nos fala dessa questão de reparar as nossas mãos no livro Fonte Viva. O capítulo é o 179.
fala justamente, reparemos as nossas mãos. E fala assim, mostrou-lhes as suas mãos, está em João 20, 20. Aqui ele vem falar de Jesus, quando Jesus mostrou as suas mãos. Naquele encontro que ele teve após ele ser crucificado, após a ressurreição, o encontro que ele teve com os apóstolos, e Tomé exigiu que ele tinha que ver as mãos de Jesus. E Jesus faz o quê? Jesus mostra para eles a marca da sua crucificação em suas mãos, né? E essa marca, ele mostra nesse encontro, é a prova do sacrifício que ele fez por amor à humanidade, porque ele não precisava. No entanto, pelas mãos ele mostra o sacrifício por amor, por nós, né? E esse convite desse sacrifício é o convite olha, o que é amor verdadeiro? Olha o sacrifício que eu fiz por vocês. Isso é amor. Então ele está ensinando a nós a como aprender a amar, a nos sacrificar, e o sacrifício da nossa mudança, porque não é fácil mudar. O que disse Rafael também, né? A mudança, ela não é fácil, exige de nós um grande sacrifício, muitas coisas que a gente não quer deixar para trás, a gente não quer largar. Então, ela exige um sacrifício muito grande, a elevação moral, né? Nossa, exige um sacrifício. Então, eu vou ler essa mensagem aqui de Emmanuel para nós. Ele fala assim, olha, reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos que haviam restituído a visão aos cegos. Foi as mesmas mãos que curou, né? Que Jesus estava mostrando. Levando paralíticos curados, curando enfermos e abençoando velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. As mãos traspassadas pelos cravos da cruz lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa e as mãos realizam. Em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam e que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti. No mundo espiritual, onde interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as suas próprias obras. Ou seja, o que nós estamos oferecendo com as nossas mãos? O que você está oferecendo com as suas mãos? Porque as nossas mãos é que vão dizer de nós quando nós passarmos para o plano espiritual. Assim como as mãos de Jesus disse para nós o que ele fez por nós, né? Então está em nossas mãos. Então é segundo a obra de cada um segundo a sua obra, né? As nossas mãos, elas simbolizam o quê? Trabalho, não é isso? A gente não trabalha, nós necessitamos das nossas mãos para trabalhar, e nós só vamos chegar no reino de Deus conforme o que nós estamos produzindo com as nossas mãos. O que nós estamos plantando com as nossas mãos. Eu estou plantando ódio, eu estou plantando amor. Eu estou plantando o bem ou eu estou plantando o mal, né? É o que as nossas mãos é que vão nos dizer quando a gente estiver no plano espiritual.
E nós vamos estar despertando, né, a nossa consciência no coração também, né, a verdadeira iluminação, que é o que nós precisamos para fazer essa transformação, né, que é a nossa transformação moral através do quê? Sempre da prática da caridade, que é o amor, porque a caridade nada mais é do que é o amor, né? E nós, acredito, estamos destinados a isso, a prática do amor, mesmo que ainda não estejamos fazendo. Nós somos predestinados para isso. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas destinados a vencer todos esses erros nossos, né, que nós trazemos, e as nossas deficiências, e praticarmos esse amor. Esse é o nosso destino, ainda que não estejamos fazendo hoje, para que a gente possa estar, de repente, amanhã, numa outra vida, despertando, né, a verdadeira pureza do nosso coração, que é o que Jesus espera de nós, né? Essa transformação é despertar para a verdadeira prática do amor e da caridade, que Jesus tanto bateu na tecla, né? Várias e várias vezes. Jesus não só batia na tecla com palavras, mas ele fazia com a prática, né? E custou para ele o quê? Uma cruz, né? As mãos perfuradas, maltratado, né? Humilhado por nós, a humanidade. Ele, tenho certeza que ele não se sentiu assim. Ele não se sentiu ferido, ele não se sentiu humilhado. Não, porque ele fez por amor, para que nós também um dia chegássemos naquilo que nós fomos predestinados, a sermos puros, a sermos perfeitos, a termos o coração puro. E ele está sempre nos auxiliando, sempre nos mostrando o caminho. Ele não parou. Através de irmãos nossos, através de estudos, através da nossa casa espírita, né? Através do nosso lar, através de marido, de filho, de amigos, de conhecidos, enfim. Ele está sempre mostrando formas de como lavar o nosso coração, de como purificar o nosso coração. Porque é o que nos levará a Deus, é o coração puro, né? E as mãos limpas. É o que nos levará até Deus, um coração puro e as mãos limpas. E com essa reflexão, nós terminamos nosso evangelho de hoje, gente. Espero que todos tenham levado para o coração todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Convido todos a fechar os olhos. Agradecemos, Senhor, sempre, 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 a oportunidade que o Senhor nos concede de nos encontrarmos aqui todas as manhãs dos domingos. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor não desistiu de nós e continua aí, torcendo por nós. Continua não só torcendo, mas nos empurrando sempre na direção do bem, nos guiando através de irmãos nossos, através do seu evangelho que o Senhor aqui nos deixou, nos mostrando o caminho do bem, nos mostrando a como nos purificarmos de nós mesmos, das nossas vicissitudes, de nossos defeitos, nos mostrando, Senhor, e nos pedindo um pouquinho mais de esforço para que a nossa caminhada não seja tão longa para aquilo que estamos destinados, que é a purificação nossa. Que a tua paz, Senhor, venha estar em todos os lares de todos que aqui estão, que todos possamos voltar envoltos na sua energia amorosa e que todos que se aproximarem de nós ou aonde quer que a gente entre, possamos levar essa energia até eles, até um coração que às vezes está distante, Senhor, em sofrimento e não consegue se aproximar de Ti, mas que essa energia nós possamos levar até ele, porque assim, Senhor, ele sai da escuridão, ele sai do sofrimento, ele sai daquilo que muitas vezes ele nem força tem para sair. Mas a tua energia amorosa nos acompanhando, aquecendo esses corações que estão em sofrimento, muitas vezes à nossa volta, e nós nem percebemos. Que possa, Senhor, estar curando, que possa estar auxiliando
hoje e sempre, Senhor. Que assim seja.